Som. Graça e paz, queridos. Amém? Hoje nós vamos de microfone com o fio mesmo para evitar surpresas. Que bom estarmos aqui, queridos. Que bom. Vamos continuar em espírito de oração, louvando o nome do Senhor. Compartilhei hoje à tarde no grupo da igreja o que nós iríamos meditar nessa noite. Como a mensagem domingo foi sobre depravação total, ainda fico pensando nela. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos, é quase uma continuação dessa mensagem. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Acho que é quase natural que a gente fale, agora depois de a gente ter sido confrontado com a realidade do nosso pecado, que a gente fale sobre a graça do Senhor. Então eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Efésios 2, texto bastante conhecido. Efésios 2, 1 a 10. Vamos ler juntos, queridos. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Efésios 2, 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos na vida. Ok, eu tenho certeza que você já sabe de cor, mas se você não sabe, aí decora hoje. Vamos repetir todos, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, não coloca mais apaga aí a mídia, beleza? Vamos dizer todo mundo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por estarmos aqui. Pai, é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor nos predestinou desde a eternidade e tinha um plano, porque o Senhor nos amou de uma forma toda especial. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou desse modo, de preparar-nos um lugar no trono celestial, para estarmos assentados com Cristo, ó Deus, para sermos adotados como filhos, para reinarmos com Ele, herdeiros com Ele de vida eterna, de glória eterna. Bendito seja o Teu santo nome por esse propósito eterno, porque nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus, ó Senhor, Tu és rico em misericórdia,
Ó Deus, tem demonstrado isso nas nossas vidas. Bondade e misericórdia tem nos acompanhado todos os dias de nossa vida, porque Tu és esse Deus tremendo. E nós Te louvamos porque estamos diante dessa palavra santa, poderosa, que nos reanima, que nos exorta, que nos encoraja, que enche o nosso coração de júbilo, que nos dá identidade de filhos, que nos dá identidade de príncipes que reinam, que nos dá identidade de servos, que nos dá identidade, ó Deus, que somos o que somos apenas tão somente pela Tua maravilhosa, insondável, incomparável graça. Ó Deus, e Te exaltamos por isso nessa noite. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, mais uma vez, porque Tu és rico em misericórdia, e nos achegamos a Ti para acharmos diante do Teu trono graça e compaixão, graça e misericórdia nessa noite. Fala-nos mais uma vez, Senhor. Renova a alegria do serviço, a alegria da salvação. Ó Deus, a esperança da vida eterna em nossos corações nessa noite. É assim que nós oramos, em nome do nosso Salvador, que conquistou para nós eterna salvação, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, queridos, então, nós somos julgados baseados em misericórdia. Eu falei sobre o pecado domingo aqui, falei sobre depravação total, nossa situação, e eu fiquei preocupado, de repente pode ser que alguém tenha chegado em casa, né, meio deprimido, meu Deus, eu sou pecador, que desventurado homem que sou, igual Paulo falando lá em Romanos, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de maldição? E como eu ia pregar hoje, aí eu disse, não, na verdade eu estava com aquela música na cabeça, acho que é do Projeto Sola, que diz assim, que ardia no nosso coração, não ardia no nosso coração a palavra, que é dos discípulos no caminho de Emaús. Linda aquela música, eu fiquei com aquela música na cabeça, eu vou pregar sobre os discípulos, não queimava em nossos corações. Né? Aí eu disse assim, vou pregar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Mas aí me ocorreu, como bom presbiteriano, Efésios 2, e eu disse, não, é a continuação perfeita para o sermão de domingo. E o resumo é isso, é que nós, não se desespere, nós somos pecadores, vendidos à escravidão do pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Somos julgados não por causa dos nossos pecados, mas por causa da misericórdia do Senhor. E é por causa disso que nós não devemos tratar os outros pensando apenas na justiça. Pensando apenas, porque fulano errou, porque ele pecou, e assim, e a gente estender somente a vara da justiça para o nosso irmão. Porque não é assim que Deus nos trata. Deus nos trata com paciência, com compaixão, com misericórdia. E nós devemos aprender a amar o nosso irmão, que às vezes está num estágio de edificação diferente do seu, que está talvez iniciando sua caminhada cristã, que talvez ainda nem se converteu e está congregando na igreja, e você muitas vezes cobra dele um comportamento, uma atitude que não é que deveria ser de crente, mas ele está em processo ainda, e nós precisamos, queridos, como igreja do Senhor, ter compaixão, tratar os outros, como é a misericórdia com que nós somos tratados por Deus. Misericórdia e graça. A grande luta da reforma protestante, a gente vai falar muito sobre reforma nos próximos domingos, até o final de outubro, não era contra o ceticismo, não era contra aqueles que diziam, não, isso é de Cristo, isso não é, mas era contra o sincretismo que havia invadido a igreja. E eu acho que esse deve ser a nossa luta também hoje, na tentativa de uma igreja reformada sempre se reformando, né? É de que não é que as pessoas não deem importância à Escritura Sagrada, não deem importância à pessoa de Cristo. Cristo, todo mundo vai falar de Jesus Cristo, aquela história linda, né? Que veio, nasceu, morreu na cruz, todo mundo comemora no Natal, e as Escrituras é muito, muito importante, as Escrituras, mas não é essa a questão. A questão que se impõe na reforma e na doutrina reformada é porque é somente Cristo, não é Cristo e mais nada, não é Cristo e mais obras, não é Cristo e mais a sua boa vontade, não é Cristo mais a sua fé, é somente
Cristo. É somente a Escritura que é a autoridade, não é a Escritura e mais a palavra do Papa, a palavra do pastor, não é mais a Escritura e a política correta, não. É somente a Escritura que é a autoridade sobre as nossas vidas. E da mesma forma, somente a graça de Deus, somente a graça do Senhor que nos salva. Não é a graça e mais qualquer outra coisa, é somente a graça. E esse texto que nós lemos, e talvez eu esteja me antecipando aqui à pregação de Sola Gratia lá em outubro, e o pastor me perdoe, mas se eu tiver que pregar, eu prego de novo, mesmo texto, pastor, não tem problema nenhum, é bom que já está pronto o sermão. Paulo está escrevendo aqui, preso lá em Roma. Paulo, ele está enfrentando sua primeira prisão, esperando julgamento, porque ele tem apelado para Nero e está aguardando esse julgamento. E passou 3 anos preso na primeira prisão dele em Roma. E foram 3 anos abençoadores para Paulo, porque ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. Então, graças a essa prisão de Paulo, nós temos hoje 4 livros inspirados por Deus. Então, não se desespere se o Senhor lhe colocar em alguma prisão. Não se desespere se você passar por algum momento de grave, de aflição, de aperreio, porque às vezes nesses momentos de dificuldade que o Senhor está realmente querendo usar. Não subestime as dificuldades. Mas eu vou sair dessa introdução. Meu Jesus do céu. O texto que nós lemos, e especialmente a carta de Efésios, ele trata sobre os planos de Deus para o seu povo. Ele começa assim em Efésios capítulo 1, falando dos planos de Deus para a sua igreja. O Pai planejou e predestinou, e eu estou ansioso para o sermão de domingo, de Betânio, sobre eleição, porque o Deus, ele fala de predestinação várias vezes no capítulo 1, ele diz lá no versículo 4, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis. Ele está falando para a igreja de Éfeso, e ele diz, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. No versículo 11, ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Paulo está explicando para os irmãos ali quem nós somos, quem é a igreja, e como é que foi esse plano de igreja na eternidade, no coração de Deus. O Deus planejou, o Deus Pai, o Deus Filho executou, porque ele veio, morreu na cruz, se entregou, e é por causa dele então que a igreja vai surgir, o povo, judeus e gentios vão ser unidos em Cristo, e o Espírito Santo aplicou essa obra nos nossos corações, nos selando. E o capítulo 2, Paulo continua narrando agora, descrevendo um pouco sobre a graça de Deus, como a graça de Deus funciona nesse projeto de Deus para a igreja. E é interessante porque, mais uma vez, a gente vê a estratégia do apóstolo é mostrar, dar a primeira notícia ruim, para depois dar a notícia boa. Do jeito que a gente falou lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e tal, ele aqui faz a mesma coisa, que explicando aos irmãos sobre essa ação da graça. Primeiro ele fala do nosso pecado, ele fala da má notícia, que todos nós estamos em pecado, todos nós somos pecadores, nascemos pecadores. E depois ele vai dar a boa notícia. Ao contrário de algumas pregações, de que maquiam, né, a má notícia, porque não acham necessário falar de pecado, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é assim que ele prega, é assim que ele ensina. Primeiro, falando, todos nós estávamos mortos, andávamos segundo o curso desse mundo. Aí, lá pelo verso 4, ele vai ser a palavra-chave do nosso texto, ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia. O reverendo Garófalo, Emílio Garófalo Neto, ele diz que esse texto ele é meio que uma sinopse, um resumo da salvação. Se você quer evangelizar, então leia Efésios 2, 1 a 10, aí você memoriza um pouco alguns versículos aqui, e
a construção, o argumento é esse. Nós somos nascidos em pecado, o Senhor foi misericordioso desde a fundação do mundo e Ele nos abençoa através da sua graça pela morte do seu Filho, Jesus Cristo, e nós recebemos a bênção da salvação pela fé. Mas eu quero falar sobre dois aspectos aqui, até porque o texto ele traz esse contraste. O primeiro do homem por natureza, e a gente vai revisar um pouco da pregação de domingo. Se você não estava aqui no domingo, aí você depois vai lá no YouTube, não sei se está lá já, mas depois você cobra de André e tal, e a gente depois vê lá no YouTube o sermão de depravação total. Mas Paulo vai falar um pouco sobre a condição humana, do homem natural, o homem por natureza, do verso 1 até o verso 3. E aí vai fazer o contraste do verso 4 para frente, falando exatamente da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, e agora quem nós somos, quem nós éramos, e agora como igreja do Senhor, quem nós somos. Então vamos lá. Nos versículos 1 a 3, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3 ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos aqui, e se você continuar lendo o versículo 11 em diante, você vai ver que ele está, na verdade, se referindo a judeus e gentios, que ele vai mostrar que o propósito de Deus era esse. Nunca foi de ter um povo separado assim, só judeu, geograficamente ali naquela região, mas era de, independente da nacionalidade, independente do território, ter um povo seu, um povo que era reconhecido não pela sua pedigree de nascimento, de ser filho de Abraão ou de quem quer que seja, mas um povo que manifestava a glória de Deus. Então ele diz que todos nós, judeus e gentios, estamos encerrados nessa condição, a condição universal humana, aqui resumida em 3 aspectos, em 3 qualidades do homem natural. Primeiro, nós estávamos mortos. Essa é a condição natural do homem. Eu tive algumas discussões aqui, a gente teve algumas conversas no final do culto aqui com a posição arminiana e tal, sensacional. Uns jovens vieram falar comigo, digo, massa, se eu não tirei dúvida, o pastor depois tira, né? Mas falando sobre exatamente a questão se é depravação total realmente, se o homem é que vem a Cristo, ou é de fato escolha do Senhor. Mas o texto ele é claro, ele diz que nós estávamos mortos, cegos à glória de Cristo Jesus, surdos à palavra do Senhor, porque morto não tem vontade, morto não tem ação, morto não tem intenção, morto não faz nada. Morto está morto. Quando o Senhor Jesus chega, depois de 4 dias que Lázaro está morto, e diz assim, Lázaro, sai para fora, Lázaro está morto. A palavra do Senhor é que traz vida para Lázaro, porque Lázaro não podia fazer absolutamente nada para reviver, mas o Senhor vai lá e ressuscita a Lázaro, e nós estávamos mortos. Não tem amor por Deus, não tem impulso do seu espírito em direção a Deus, vontade de ter comunhão com Deus, ter comunhão com o povo de Deus, nada, é indiferente. Morto não sente absolutamente nada. E Paulo, ele descreve que essa morte nossa não é simplesmente morto, ponto, mas é morto nos nossos delitos e pecados. Nós somos pecadores, e isso nos traz essa condição de mortos em delitos e pecados. Nós não queremos saber de Deus. Quem está morto não... Essa é uma frase de pastor Augusto. Quem está morto não precisa de band-aid. O cara está lá, deitado no caixão. Aí você vai colocar, não, vou resolver o problema aqui, botar um band-aid. Quem está morto precisa de ressurreição. É o que resolve o problema dele. Não tem, pode arrumar um xarope, um biotônico, fontoura, arrumar 1 litro, não resolve. Biotônico, fontoura, fui longe agora. Eu já tomei biotônico, fontoura, faz muito tempo. Mas... Misericórdia. Mas o que resolve para morto é vida, é ressurreição. Morto não tem intenção, não tem vontade. Ele não tem, a solução para ele precisa ter vida para poder querer alguma coisa, para poder buscar alguma coisa, ele precisa ter vida.
E o homem natural, ele está numa situação de morto, ele não entende as coisas espirituais. E os pecados, então, que nós fazemos, cometemos, são relativos à nossa conduta, mas à nossa natureza também. Mortos não têm condição de reagir à pregação. Você prega, e eu estava conversando com um irmão outro dia, ela dizendo, mas eu entendo hoje, mas eu prego, e tem gente que não entende, e é porque um morto espiritualmente ele não entende, a não ser que esse mais Deus do versículo 4 haja. Senão, ele está morto nos seus delitos e pecados. Não quer dizer apenas imaturidade espiritual, quer dizer incapacidade espiritual. É incapaz de entender a verdade do Evangelho, é incapaz de alguma ação em prol da sua salvação, é incapaz de agradar a Deus, porque como a gente vai ver mais adiante, ou você está debaixo da servidão de Deus, ou você está morto e debaixo da influência do diabo. Não tem, como diria Lutero, não há neutralidade. E essa é a segunda ideia do texto. Ele diz que todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e o versículo 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. 3 influências que nos escravizam. Quem é o homem natural, ele não está só morto, ele está escravo, e é sujeito a 3 influências que controlam e o dirigem. Ele diz que andávamos outrora segundo o curso desse mundo. A mente do homem natural está entregue à cultura popular, a influência das outras pessoas, a escravidão cultural. Então, mas tem gente que tem uma tribo, de outras, mas ela anda segundo o curso desse mundo, segundo o que os seus pares fazem, as ideias desse mundo, a cultura da humanidade que não tem Deus. O homem natural não é livre para pensar, ele anda segundo o seu grupo, segundo a sua cultura, a sua multidão. A outra influência é segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui a ideia, a potestade do ar, aqui a ideia de invisível, desse ser maquiavélico, Satanás, o inimigo, o adversário, o diabo, ele que tem domínio. Se vocês, eu estava terminando de ler Daniel outro dia, o livro de Daniel, e é sensacional aquela história lá de Miguel e tal, que vem auxiliar e tal, que o anjo Gabriel vem falar com eles. Não, rapaz, Miguel teve que vir, porque o príncipe da Pérsia estava. Então, há essa ideia daquele que tem ingerência, influência sobre principados e potestades, sobre os domínios do mundo, opera no mundo invisível. Nós, sem Cristo, nós somos escravos de Satanás. Esse atua nos filhos da desobediência, como ele chama aqui. Se você não é filho de Deus, o diabo é quem atua em você. Não há neutralidade. Curso desse mundo, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele continua dizendo, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É a terceira influência, então, aqueles que não têm a Cristo, é que a carne aqui não é o tecido humano, não é o tecido vivo, mas sim a nossa natureza caída e egocêntrica. As inclinações são a vontade da carne e dos pensamentos. O homem natural vive para satisfazer isso. O seu apetite, a vontade dos seus pensamentos, a vontade da carne. Por isso a gente tem uma sociedade que é individualista, que é hedonista, que busca o prazer, que é consumista, que busca consumir o máximo possível. E a gente tem que ter cuidado de não ser enredado, da gente não ser levado também ao pensamento desse mundo e de estar vivendo atrás de consumir como se isso fosse o propósito da nossa vida. É sim daqueles que são escravos do pecado ainda. E olha, quero fazer 2 esclarecimentos aqui. Primeiro, que não há nada de errado com os desejos naturais do seu corpo. Você deseja comer, não tem problema nenhum. Você deseja sono, não tem problema nenhum. O homem e a mulher têm o desejo natural pelo sexo. Deus criou o corpo dessa forma. Mas quando esse apetite se transforma em glutonaria, em preguiça, o sono se transforma em preguiça, o sexo se transforma em concupiscência, então esses desejos, na verdade, são pecaminosos. Em segundo lugar, essas inclinações da carne e dos pensamentos não incluem também os desejos da mente, não só do corpo. Então a soberba, a rejeição
da verdade, pensamentos maliciosos, orgulho. Sempre que o eu se levanta contra Deus ou contra o homem, eis a carne. Então, antes de Jesus nos libertar, nós estávamos sujeitos a essas influências opressoras do mundo, da cultura, da carne, e além dessas que operavam fora de nós, e dentro de nós havia a influência do diabo. E, por fim, ele diz que nós estávamos condenados. Veja como ele chama: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estou doido para terminar esses 3 versículos, que já chega de condenação. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, a ira de Deus é diferente da nossa. A ira nossa é aquela resposta impulsiva, hostil, com alguma coisa que não nos agrada. Muitas vezes porque fere nosso orgulho, então a gente tem aquela ira. A ira de Deus não. A ira de Deus é uma ira reta, justa, porque Ele não pode dar margem para o mal. Ele não pode ceder um mínimo que seja para o mal. É a resposta do Senhor para condenar o mal. Nós falamos aqui domingo que uma dos aspectos da ira plena de Deus é exatamente o inferno. É a manifestação da ira de Deus contra o diabo e contra todos aqueles que o seguem. Então, a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Salmos 7:11. Deus se ira todo dia. Deus não é uma figura inerte, passiva, lá aquele ser de barba sentado. Não. Deus se ira com o mal. Deus está contendo, na verdade, a sua ira para um dia, um tempo determinado, que Ele irá executá-la de forma plena. A sua justiça perfeita sempre reage contra o mal, de maneira imutável, previsível e intransigente. Falar de natureza pecaminosa é dizer que nós temos, por nascença, e falamos isso domingo também, uma tendência ao pecado. Agora, tenho que fazer um esclarecimento que eu acho necessário. É que a gente fica falando que nós temos por natureza. Eu falei de Rutinha, não sei se eu falei de Adam, falei, eu acho, de Samuelzinho, falei de um monte de bebês. Já nasce com a natureza pecaminosa. Mas a gente pode ficar pensando assim que, quando Paulo diz assim, que a morte passou a todos os homens por causa de Adão, a gente pensar que que nós, na verdade, não pecamos, mas sim foi essa coisa, como se fosse, nós herdamos uma natureza que nos levou a pecar. Não! A Bíblia diz que todos pecaram. Não é uma força externa que agora vai nos levar a pecar, não. Todos nós pecamos e somos plenamente responsáveis pelo nosso pecado. Então, todos nós pecamos em Adão, herdamos a natureza pecaminosa, mas pecamos em Adão, pecamos com Adão. Não podemos fazer de Adão nosso bode expiatório e culpá-lo por nossa culpa e condenação. Então, concluindo a primeira parte, morte, escravidão e condenação. São os 3 conceitos de Paulo para retratar a nossa situação de humanidade perdida. Então, a ideia aqui, e Paulo pinta isso com detalhes, de mostrar que o problema é tão sério, é um câncer, é um problema tão radical e profundo, que não dá apenas para resolver com ordens. Senão a lei teria resolvido. Não matarás, não adulterarás. Ah, beleza, então eu atendo e resolvo. O problema é profundo, ele escraviza, ele é uma influência, ele nos deixa mortos nos delitos e pecados. Então, dar ordem simplesmente não resolve, porque a ordem só ela é recebida e entendida na sua plenitude e só pode ser obedecida pela graça. Ainda sobre o pecado, nós não mudamos o que o nosso coração deseja e o que ele ama. Nós não escolhemos o que queremos desejar. Somos naturalmente escravos dos nossos desejos. Mas a salvação de Deus atua somente pela graça. O que você precisa para ir ao inferno? Nada, você não precisa de nada. O cristianismo é a única religião do mundo que, para dar boa notícia, nos confronta com essa verdade e impotência espiritual. Então,
diante da gravidade do pecado, eu quero que você aprecie agora e se delicie com a valorosa e maravilhosa graça do Senhor. Versículo 4, esse é o termo-chave desse texto de Paulo, dessa argumentação de Paulo. O homem pela graça, ou a graça irresistível de Deus. Mas Deus, e louvado seja o Senhor pelas adversativas na Bíblia. Mas Deus, estavam perdidos, não tem jeito, morto. Mas Deus, não foi mais o homem, não foi mais Paulo, foi mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse mais aí é a palavra mais importante desse texto. O Senhor amou o mundo, mas Ele amou de forma especial. E eu não sei explicar a você de forma plena como é que é isso, mas Ele amou de forma especial o seu povo, a sua igreja. Então a gente vai ver o que Deus fez e por que Deus fez. Primeiro, o que Deus fez, diz o apóstolo Paulo, Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele repete essa verdade, nos nossos delitos, Ele nos deu vida. Agora a coisa mudou de figura. Não tem mais um morto que não reage, que não tem como escolher, não tem como ter atitude. Deus, Ele, na sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos amou e nos deu vida. Mas não foi qualquer vida, foi vida juntamente com Cristo. Pastor, me segura, porque eu estou prestes a começar a pregar prosperidade aqui. Veja só, Ele nos deu vida com Cristo e nos ressuscitou. É duas coisas diferentes, Ele nos deu vida e nos ressuscitou com Cristo. A nossa ressurreição está garantida, porque a ressurreição de Cristo é a nossa, é a garantia da nossa ressurreição. Ele nos deu vida hoje, para viver hoje, vida abundante e ressurreição, porque mesmo que eu encare a morte, eu vou encarar a morte sorrindo. Se eu estiver sorrindo no caixão, não se assuste, é porque a gente encara a morte sorrindo, porque nós temos não só vida nessa vida, nós temos ressurreição em Cristo Jesus. Veja que graça maravilhosa. E em terceiro lugar, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia aqui é do rei que deixa um trono do lado, e ele tem um monte de filho. Ele tem um monte de filho. Monte não é palavra para se dizer em pregação. Ele tem um monte de filho. E aí ele coloca do lado dele, para decidir as coisas no reinado, o seu herdeiro. E a palavra do Senhor está dizendo assim, que Ele nos fez... Veja, há um contraste tremendo aqui. Uma situação antes de morto, escravo do pecado sob a influência do diabo, andando segundo o curso desse mundo. Ai, tudo que não prestava era a gente. Aí Ele agora nos deu vida, nos ressuscitou e colocou no trono do lado dele para reinar. Nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não sou mais escravo, não estou mais morto, não sou mais condenado, não sou filho da ira. Agora eu sou filho de Deus, sentado do lado dele. A minha vida é para ser vivida no trono do Senhor, do lado dele, sentado com o Filho no trono. O que torna distintivos membros do povo de Deus não são os seus padrões morais, não é a sua doutrina, por mais correta e bela que seja, mas a sua identidade como povo que está em Cristo. É isso que nos torna um povo diferente. Em virtude da nossa união com Cristo, nós compartilhamos da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua exaltação. Se estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, estamos sentados em tronos. Isso não é prosperidade, meus irmãos? Ou se é da forma correta que a gente tem que viver, pensando nisso, de que Deus nos colocou nessa posição. Pela sua graça maravilhosa, nós que estávamos condenados, não precisava fazer nada para ir para o inferno, a gente já estava condenado. Ele nos amou, pela sua graça, nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar com Ele, ou em Cristo, nos lugares celestiais. Então, a realidade da vida, da nova vida que temos em Cristo, é uma vida de vitória constante, contra o mal. Não é vida de vitória porque você vai ter dinheiro, porque você vai passar na prova, ou porque
vai terminar o mestrado. Não, é vida de vitória porque é vitória contra o mal, porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus. E o diabo e o pecado não terá domínio sobre o nosso coração. E por que Deus fez isso? O que foi que levou Deus a fazer isso? Ele podia ter ficado quieto na dele lá, no seu trono, na eternidade. Mas o que levou Deus a agir não foi nada em nós. Não foi porque é tão bonitinho, né? Então, Davi, tão lindinho, tocando violão. Eu vou dizer, bichinho, vou salvar ele. Não foi nada em Davi, não foi nada em Lia, mesmo ela sendo super inteligente e tal. Nada nela. Não foi nada em nós, nenhum mérito em nós, mas sim algo nele mesmo. Foi o seu próprio favor, que nós não merecíamos, e isso é graça, meus irmãos. Não há nada, se fosse alguma coisa, nós seria acepção. Deus escolheu um e não escolheu o outro, não, vou salvar isso. Mas é graça do Senhor, é para manifestar a riqueza da sua graça. Se Deus deixasse a humanidade seguir o seu caminho e perdesse, Ele seria perfeitamente justo. Ele continuaria sendo justo, toda a humanidade indo para o inferno. Se coubesse lá, toda a humanidade de todos os tempos. Mas ele quis ser, ele foi mais do que justo, ele foi rico em misericórdia e graça. Paulo reúne 4 palavras aqui para expressar a iniciativa salvadora de Deus. Ele foi rico em misericórdia, versículo 4, o grande amor com que nos amou, pela graça. Ele fala esse verso 5 e o verso 8 que vocês decoraram, se não tinham decorado, já decoraram hoje. E ele fala da bondade em Cristo Jesus no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele salvou-nos para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Quando no capítulo 1 vocês vão ver que quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele exaltou o seu poder, porque Deus é poderoso até mesmo para ressuscitar dos mortos. Mas quando Ele salva o seu povo, quando Ele salva os seus escolhidos, quando Ele salva e nos ressuscita, Ele demonstra a suprema riqueza da sua graça. Sabe, a ilustração, não sei se foi o Stott que deu essa ilustração, ele disse que isso é como se após você faz uma cirurgia, ali fez cirurgia uns dias desse aí, eu quero fazer a cirurgia era um negócio super complicado, vamos dizer, sei lá, você tem um problema seríssimo, aí o cara faz a cirurgia, deixa você novo, tinindo, você sai com 2 dias, você já está andando e está querendo ir para a academia, malhar e tudo mais, e você diz, meu Deus, você é o atestado, é o troféu da capacidade do médico de fazer o serviço bem feito, da técnica empregada. Nós somos o troféu da graça do Senhor. Nós somos a manifestação da riqueza da graça de Deus. Nós que caminhávamos para o inferno, e o Senhor, por causa da sua grande misericórdia e da riqueza da sua graça, Ele nos salvou para manifestar nos tempos eternos a riqueza da sua graça. E a pergunta que você deve estar fazendo nessa altura do campeonato é, pausa dramática, ai Deus, e a fé? Mas Deus não vai falar nada de fé. Vou falar, meus irmãos, porque o texto fala, versículo 8, estamos acabando, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ele fala de fé salvadora. Agora a gente não pode pensar em salvação como um tipo de transação com Deus. Não, vamos fazer assim, o Senhor entra com a graça e eu entro com a fé e a gente fica tudo resolvido. Não funciona assim, porque eu quero lembrar vocês... E eu preciso me lembrar também, muitas vezes, porque a gente vira arrogante, soberbo dentro da igreja, quando a gente crê e fica achando que é melhor do que os outros e julgando à torta e à direita, é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente não tem como ter... Morto não tem fé.
Morto, ele está morto. Nós temos que ser vivificados para poder crer. E a fé salvadora também é um dom gracioso de Deus. É por isso que Paulo não termina dizendo apenas que pela fé nós somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí tem várias ilustrações. O pessoal fala da ilustração do mendigo que estende a mão. E aí seria a fé, né? Você não merece nada. Aí o cara resolve dar 100 mil reais para o mendigo. Não merecia não, ele nem conhecia, mas foi lá e deu. É imperfeita a comparação, porque o mendigo teve a intenção de estender a mão. Aí tem no evangelismo explosivo a gente fala da chave, né? A fé é a chave que abre a porta da salvação. Mas você abriu, também perfeita a comparação. Aí reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, ele disse que é como... Quando eu estava voltando do culto domingo, aí eu vi um cara perdidão na pista, lá na BR-104. Perdido, entrou, saiu, ele entrou de novo. Aí eu disse, tá vendo aí? Aí aproveitei, né? Aí estava saindo do culto de depravação total, eu disse, tá vendo aí? É igual ao homem natural, está perdido, ele não sabe a direção, não sabe o caminho que vai... Ele entra, sai, ele está perdido, mas aí de repente é como se ele visse uma porta e que ele dissesse assim, é salvação, e aí ele entra por essa porta, e quando ele entra pela porta, do outro lado da porta está escrito assim, só entra quem o Senhor chamar, só entra quem o Senhor trouxer. É assim que funciona a fé. Agora, eu quero que você saia daqui, não com autoestima, mas com a estima bíblica na sua vida. Se você entrou aqui meio triste e tal, querendo orar, pedindo a misericórdia do Senhor, sabe como é que o Senhor te chama aqui em Efésios? Diz assim, versículo 10, pois somos feitura. A palavra no grego, e eu não sou bom de grego, é poema. É poema, é obra-prima. Eu nunca disse a Clênia, meu bem, se você estiver assistindo aí, você é um poema de Deus. É uma declaração de amor isso. E o Senhor está falando isso para você. Você é obra-prima. Você é poema de Deus. Ele diz, nós somos, tudo bem, a gente estava nascido em pecado, lá, sem nada que agradasse ao Senhor, éramos inimigos dele, mas ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, ele nos fez ressuscitar, nós somos poema de Deus, nós somos obra-prima do Senhor. Não sei nem onde eu estou mais aqui, me perdi. Criados em Cristo Jesus, mortos não podem ressuscitar a si mesmos, nem presos condenados libertarem. Salvação não é só criação, salvação é nova criação. Ai, Tiel, então a doutrina da graça, se é só pela graça, não tenho que fazer nada, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, então eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver em pecado. E antes que você pensasse, antes que os efésios pudessem sequer mencionar isso, Paulo já arremata. Ele diz assim, somos poema de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras são indispensáveis à salvação. Elas são como um atestado de que de fato nós somos salvos. Não é o meio de que nós somos salvos, a salvação não se baseia nas obras, mas elas são a evidência, a consequência da nossa salvação. Há uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz que o Deus que predestinou os fins, ele também preordenou os meios. O fim, ele predestinou, ele escolheu de eternidade a eternidade, mas ele disse o que a gente tinha que fazer. Ele nos deixou sua palavra, ele nos revelou sua vontade, e é assim que nós devemos viver, para a glória do seu santo nome. Antes nós andávamos em delitos e pecados, e que o diabo nos prendera, agora nós somos livres do pecado, andamos nas boas obras que Deus planejou para que andássemos nela. O contraste aqui nítido entre os dois estilos, a nova criação pela graça e o poder de Deus. É a única coisa que pode ocasionar mudança de vida de alguém. Concluindo, meus irmãos,
Primeiro, cuide do seu coração. Mas eu já sou crente, eu já sabia dessas coisas. Então cuide de não fazer as coisas para a sua própria glória, porque fazer as coisas para a própria glória é pecado. Nós fomos criados para a glória de Deus, para boas obras, é obra que agrade a Deus. E devemos viver debaixo dessa graça. Com Deus é assim, não há ninguém superior a Ele. Quando Deus busca Ele sim, quando Ele busca a sua própria glória, está agindo de acordo com a sua natureza, porque Ele é o único merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. É isso que a gente vai fazer a eternidade toda. Somos salvos aqui e agora. Nós seremos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, sois salvos. Essa realidade de ter vida, de ter sido ressuscitado com Ele e assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais, é uma realidade para nós vivermos hoje. Experimentamos essa salvação pela graça de Cristo Jesus. Não se deixe de novo a escravizar pela força da lei, pelos juízos desse mundo, pelo curso desse mundo, pela força do pecado. Existe perdão para o pior pecador. Salvação não é viver de qualquer jeito, mas para as obras que Ele preparou para louvor de sua glória. A graça que nos justifica é a mesma que nos purifica, não está desconectada de santificação. Por isso, uma igreja saudável é uma igreja que disciplina. Graça não só acolhe, graça transforma. Precisamos depender mais dessa graça para mudar o nosso coração. Achar que pelo nosso esforço seremos reconhecidos por Deus, o que vale é a intenção. Isso não é graça, meus irmãos, isso é legalismo. Precisamos meditar nessa graça e receber consolo e refrigério da parte do Senhor. Essas verdades devem consolar o nosso coração, devem renovar a nossa alegria no Senhor em tempo de angústia. Quem de fato é livre? Aqueles que vivem no mundo, dizendo que fazem o que querem e que andam segundo os seus pensamentos, que estão escravizados segundo o curso desse mundo, ou quem está assentado no trono celestial? Quem de fato é livre? Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, obrigado porque mesmo diante das limitações que temos, o Senhor nos dá o prazer e o privilégio de poder compartilhar verdades tão especiais para nós. Porque muitas vezes, Senhor, queremos de novo nos voltar a escravizar no Senhor pela lei, pelo pecado. Mas glória ao Senhor, graças a Deus, em Cristo Jesus, que nos libertou do pecado, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho de sua luz. Ó Deus, obrigado pela posição que o Senhor nos colocou, nos tirou da condenação e nos colocou assentados em Cristo nos lugares celestiais. Glórias ao Teu nome, Senhor, porque nós somos feitura do Senhor, nós somos um poema lindo do Senhor, obra-prima de Deus, para fazermos as Suas obras. Não nos deixa, Senhor, a viver para nós mesmos, fazer aquilo que não convém a santos, mas que possamos viver para a glória do Teu nome, confiados inteiramente, tão somente na graça do Senhor. A Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos renova, a Tua graça nos liberta, a Tua graça nos salva. E nós queremos, ó Deus, a cada dia viver desse modo, para agradar ao Senhor, para glorificar o Teu nome. É assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.